Pastor Diogo, amém? Meu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o teu coração nessa noite? Como está essa esfera aí que o Senhor tem derramado algumas gotinhas de amor para que você entenda e compreenda esses dias? Às vezes nós queremos enxergar as coisas na ótica humana e quem enxerga na ótica humana, é claro que nós não podemos deixar de ser humanos, mas quem enxerga apenas na ótica humana é alguém limitado. É alguém que tem um prazo, é alguém que tem algo assim muito transitório, porque você é do tamanho você é do tamanho da sua visão. Eu quero que você entenda que nós somos do tamanho da nossa visão. Eu sou do tamanho de Jesus, porque ele diz que aqueles que creem nele faria obras como ele até maiores. Você consegue entender? Eu sou do tamanho do evangelho. Eu sou do tamanho daquilo que eu enxergo, eu sou do tamanho daquilo que nós chamamos para nós movimentarmos. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis. O capítulo é de número 6. Quando você achar o capítulo de número 6, você vai até o verso de número 8. E se você puder, você se colocará em pé em reverência à palavra. E Deus liberará para nós uma medida diferente. Porque chegou um tempo de nós rompermos. Chegou um tempo de nós sairmos daquilo que nós estamos acostumados e ser levados para uma dimensão a qual o Senhor nos preparou. E para nós rompermos, para nós avançarmos, para nós crescermos, para nós sairmos da inércia, para nós sairmos daquilo que nós estamos acostumados, nós vamos ter que fazer coisas diferentes. Vamos ter que sair da nossa mesmice. Vamos ter que sair daquilo que nós estamos confortáveis e ir para uma dimensão que às vezes vai gerar um desconforto, às vezes vai gerar um constrangimento, às vezes vai gerar algo que não é agradável para nós. Porque nós não gostamos de mudança. Porque toda mudança ela traz transtornos. Só que sem transtorno também não há mudança. E é necessário nós sermos modificados. Então o Senhor vai tirar pessoas da sua zona de conforto para você entender que existe um lugar preparado por Ele. Para você entender que nós estamos carregando algo. É por isso que as coisas parecem que estão tão embaraçadas. Tão embaraçosas. Vamos lá. Tem alguém aqui hoje com um pouquinho de fé? Vamos lá. Você é do tamanho da sua fé. Pesada. Vamos embora. Quem achou, dá uma glória a Deus bem forte aí. Todo mundo. Vamos lá. Diz assim: ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. 2 Reis, capítulo 6. Vamos lá? Eu vi alguém. Vamos lá. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontaram qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Verso 12. Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu fala em teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade.
O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" O profeta respondeu: "Não tenha medo. Aquele que está conosco são mais numerosos do que eles." Eu gosto da tradução: aquele que está em nós é muito maior do que o que está no mundo. Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: "Fere estes homens de cegueira." Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhe disse: "Este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu levarei ao homem que vocês estão procurando." E os guiou até a cidade de Samaria. Assim entraram na cidade. Eliseu disse: "Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver." Então o Senhor abriu-lhe os olhos, e eles viram que estava dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: "Devo matá-los, meu pai? Devo matá-los?" Verso 22. Ele respondeu: "Não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com espada e arco? Ordena que lhes sirvam comida e bebida, deixe que voltem ao seu senhor." Então o rei preparou-lhes um grande banquete, e terminando eles de comer e beber, mandou-os que voltassem para seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Amém, amada igreja? Um texto um tanto longo, mas irei discorrê-lo de forma bem leve. Mas tem umas aplicações do Senhor para nós aqui nessa noite. Eu quero que você entenda que o que está em nós é muito maior do que o que está no mundo. Eu quero que você entenda e você compreenda que a sua visão possa se abrir, que os seus olhos possam se abrir e você possa enxergar o que de fato Deus está querendo fazer esses dias. Na visão de alguns, tem pessoas dizendo: o tempo da igreja no Brasil acabou. Tem pessoas falando assim: o tempo da igreja no Brasil está cada vez mais degradando. Mas Deus está mostrando algo diferente para aqueles que estão com sede e fome. Deus está revelando um tempo diferente. Deus está trazendo um tempo de unção, um tempo profético, um tempo onde as águas irão se abrir e chegará um tempo de revelação. Deus abrirá a visão da igreja no Brasil. Ore por você nesse momento. Coloque a mão sobre o seu coração. Tire o medo, por favor, nessa noite. Arranca o medo do teu coração. Arranca o medo da tua mente. Vamos entrar no mar dentro, que o Senhor tem algo para nós nas profundezas do mar. Existe o mar do Senhor que é de confiança. E para isso nós precisamos sair da fase onde que a água bate no tornozelo, onde que a água bate no joelho, onde que a água bate nos lombos, e precisamos mergulhar. Precisamos mergulhar até que nós não enxergamos mais nada à superfície, ao ponto de nós entendermos que só Ele pode nos conduzir, ao ponto de nós entendermos que só Ele é o caminho, ao tempo de nós entendermos que só Ele pode nos guiar. Senhor, fala aos nossos corações esta noite, Pai. Senhor, nós abrimos aqui uma atmosfera de revelação. Nós abrimos aqui, Pai amado, um portal, Senhor, aonde que o Senhor nos guia, onde que o Senhor revela o que está no nosso coração e o que está no seu coração. Traz, Pai amado, nesse momento um tempo de discernimento, um tempo de sabedoria. Traz um tempo de compreensão, Senhor. Tira o embaraço da mente dos teus filhos, Senhor. Tira as dúvidas, os medos, tira aquilo que está bloqueando, aquilo que está paralisando eles de alguma maneira, Senhor. Por favor, Senhor, fala de maneira que nós possamos entender, fale de maneira clara, Senhor. Nós queremos, Pai amado, estar sendo guiados e movidos por Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Vocês estão bem nessa noite? O que o Senhor fez na tua vida nesses últimos dias, ao ponto de você falar assim: Deus é fiel. O que Deus fez esses dias na sua vida, ao ponto de você poder falar assim: esse Deus não é gente.
Deus ele está sempre movimentando algumas coisas que nós, muitas das vezes é resposta de oração que nós estávamos aguardando há 5, 6, 10 anos atrás, e as coisas estão acontecendo e nós nem estamos celebrando, porque talvez para nós hoje não é tão importante como quando nós pedimos. E quando isso acontece, nós não entendemos, nós não compreendemos, nós não reconhecemos, nós não celebramos, nós perdemos muitas coisas que nós estamos pedindo hoje. Porque isso traz um tempo de ingratidão, isso traz um tempo de desonra por aquilo que o Senhor está fazendo. Então, quando nós temos um coração grato, quando nós temos um coração que celebra, quando nós estamos atentos, quando nós estamos atenciosos, quando nós estamos observando os detalhes das coisas, Deus ele vem de uma maneira diferente, Ele abre o mar em uma direção diferente. Porque às vezes nós queremos mais clamar, às vezes queremos mais reclamar, às vezes queremos mais sofrer do que de fato vencermos. Eu falava aqui na quarta-feira que existe um momento de medo, existe um momento que nós queremos clamar, existe um momento que nós queremos orar, existe um momento que nós queremos pagar de espiritual. Sabe quando você quer pagar? Não, o meu negócio é esse, o meu alvo é esse, o meu alvo é aquele, e paramos de frente do mar e começamos, Senhor, por favor, abra o mar. Só que Deus já está dizendo, o mar já está aberto, é só tempo de marchar, é só tempo de avançar, é só tempo de atravessar. Por que está me clamando, Moisés? Porque tem coisas que vai acontecer só com a nossa atitude. Tem coisas que vai acontecer só com as nossas ações. Tem coisas que vai acontecer só quando nós dermos um passo e entender que as coisas estão se abrindo, que as coisas estão se movimentando, que as coisas têm que ser na direção de Deus, na direção a qual Deus apontou. Mas agora você imagina um povo na beira do mar, chorando e o povo e os inimigos chegando, os egípcios chegando e começa a matar todo aquele povo, uma chacina na beira do mar vermelho, e aquele povo dizendo, Deus nos abandonou, porque o mar não se abriu. Quantas pessoas estão morrendo à beira do mar porque está com medo de caminhar? Quantas pessoas estão morrendo à beira do mar porque está com medo de dar um passo, porque está com medo de confiar no Senhor, porque está esperando um grande mover, está querendo que o mar primeiro se abra para depois caminhar? Chegou um tempo de nós voltarmos a confiarmos no Senhor. Chegou um tempo de nós voltarmos a acreditar de fato. Os cristãos fervorosos, os cristãos resolvidos, os cristãos de identidade, os cristãos de DNA, os cristãos que têm os olhos abertos, porque entende que aquele que guarda, eles não dormem. Ele é perfeito, ele é o maior guerreiro que existe, que sempre existiu. Ele não existe, ele sempre existiu, ele é o eu sou. Esse é o nosso Senhor que nos chamou para nós termos uma visão ampla, para nós entendermos a dimensão a qual nós somos chamados. Só que enquanto nós não entendemos isso, nós vamos andar sempre nas cavernas, com medo. Achamos que estamos sendo guardados pelo Senhor. Não tem por que você estar sendo guardado se você não está movimentando a missão. Você consegue entender? E não é a simples missão do fato do teu trabalho, da tua família. Não é a simples missão da sua área financeira, da sua área emocional, mas é sobre nós entendermos o que o corpo está precisando para nós sermos a resposta do corpo do Senhor, para nós sermos aquilo que o cérebro chamado Jesus está comandando. Quando nós entendemos isso, nós podemos se espremer em oração, nós podemos se espremer em lágrimas, nós podemos se espremer nos joelhos, porque Deus ele está trazendo um tempo para aqueles que acreditam, para aqueles que confiam, para aqueles que não desistiram, para aqueles que olham e diz, Deus ainda está cuidando da nação brasileira, Deus ainda está cuidando das igrejas brasileiras, Deus ainda está cuidando da minha família. Eu preciso me movimentar, eu preciso andar. Não dá para ficar parado, não dá para ficar depressivo dentro de uma caverna, porque existe uma palavra profética sobre a igreja, existe uma palavra profética sobre a casa do Senhor. Eu não sei o que você está esperando, mas eu sei que você não sabe o que você está esperando. Não é sobre o mar se abrir, é sobre você se movimentar. E se morrer afogado? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando você resolve dar um passo em direção ao mar, ou o mar vai se abrir ou você vai andar por cima das águas, porque aquele que disse que é para você avançar, ele não dorme, ele não vacila, ele é dono da atmosfera, ele é dono das leis físicas. Quando nós entendemos isso, nós temos a nossa identidade. Nós somos curados daquilo que nós não sabemos do que estamos sofrendo. A igreja está sofrendo sem saber por que está sofrendo. A igreja está doente e não sabe a enfermidade.
aquele espírito morno que estava sobre a igreja de Laodiceia pairou sobre o Brasil. Ela não é nem fria ao ponto de negar o Senhor, nem quente ao ponto de Deus poder usá-la. O que se passa em teu coração? Sabe, eu estava na Bahia semana passada e passava em um bairro assim, e em uma rua tinha bem umas 15 igrejas. Igreja toda no vidro, ar-condicionado, a igreja pequenininha com 2 cadeiras e alguém com microfone, para todos os gostos. Só que eu vejo as pessoas correndo para um lado e para o outro sem saber por que elas estão correndo, sem saber do que estão correndo ou para onde estão correndo. E o que nos diferencia desse povo? Não é a geografia do Nordeste ou do Sul ou do Sudoeste, não é sobre isso. Mas é sobre a geografia do nosso coração, sobre estar no centro da vontade de Deus. Independente do lugar, seja no lugar mais remoto do Brasil, ou no centro, ou no coração do Brasil. Não é sobre a localidade geográfica, mas é sobre o lugar, o centro da vontade de Deus. E é necessário nós voltarmos para este lugar esses dias. É necessário você voltar para o centro da vontade de Deus, para que a sua vida ela ande. Você não está entendendo o que está acontecendo na sua casa. Cada dia o amor está se esfriando pelo seu filho, pela sua mãe, pelos seus irmãos. Você não está vendo o que está acontecendo, você não é mais o mesmo. Você está morrendo e você não está percebendo. Porque as pessoas hoje ela abrem esse dispositivo e olha os stories, as vidas maravilhosas. Fulano de tal está viajando, fulano de tal está na academia, fulano de tal está se beijando, fulano de tal está na festa, fulano de tal está isso, está aquilo. E você olha, de repente você só está no sofá da sua casa, cheio de problemas, cheio de conta. Mas aqueles que estão postando isso também estão com problema, é necessário você entender. Aí Satanás vem e ministra sobre a mente de uma igreja que não sabe a identidade. Só você não é feliz. Só a sua vida que não vai para frente. Olha como fulano, até aquele fulano que enganou tanta gente, agora está lá curtindo, agora está vivendo. Não deixa Satanás ficar ministrando na sua vida, meu irmão. Quando Satanás vier e diz, eu cancelo esse pensamento no nome de Jesus, eu não aceito isso na minha vida. Muito maior é o que está em mim, muito maior é aquele que me chamou, muito maior é aquele que está me direcionando. Eu não vou desistir. Porque aquele que está sendo movimentado pelo reino, ele é muito maior. É uma terça que você consegue entender. No Brasil tem o que hoje? Umas 200 milhões de pessoas, mais ou menos. Se você parar para observar, 30% em cima disso. Quantos anjos tem hoje no Brasil? Mais de 60 milhões, você consegue entender? Cada um de nós tem nosso anjo da guarda. Quando você entende que existe essa comitiva aqui por cima, tem demônios, mas tem muito mais anjos. Quando você entende a comitiva angelical, os principados. Quando você entende os anjos, anjos de guerra, anjos mensageiros, querubins, serafins, tudo nos guardando, tudo nos protegendo, tudo dizendo, eu estou com vocês, igreja, eu estarei com vocês até os últimos dias, eu estarei com vocês, eu não abandonarei. Fora tem anjos e dentro tem Jesus, você quer mais o quê? Fora tem soldados e dentro tem um general, você quer mais o quê? Nós precisamos entender que nós não fomos abandonados, deixados e esperando aquele grande dia, não. Nós podemos ser felizes hoje em Jesus, não importa o lugar geográfico. O apóstolo Paulo era feliz dentro de uma prisão, o cara era crente demais. Dentro da prisão o cara estava escrevendo cartas, escrevendo livros, curando o guarda que batia nele. Porque nós somos chamados para nós sermos. Você será maior do que os seus pais. Você será maior do que os seus pais, você consegue entender? E seus filhos serão maior do que vocês.
É necessário nós entendermos, é necessário nós compreendermos aquilo que Deus está nos chamando para nós fazermos, para que nós façamos com perfeição. Para Deus não existe nada difícil. Qual é mais fácil? Dizer que levanta e anda ou dizer você está livre dos seus pecados? Para Deus não existe nada difícil, para Ele é bom, agradável e perfeito. Esse é o Deus que nos chamou. Esse é o Deus que nos chamou e nós estamos o quê? Minando no campo de batalha, porque nós não queremos aceitar a mão de Jesus tocando nas nossas feridas, porque de alguma maneira aquelas feridas nos traz uma falsa vitória. Não, isso aqui está ferido porque um dia eu venci. Não, o que mostra que você venceu são as cicatrizes, não as feridas. Enquanto você está ferido, então quer dizer que você ainda não terminou a guerra, não terminou a batalha. A batalha só encerra quando essas feridas se tornam cicatrizes. Tem alguém aqui comigo? Vamos lá. No contexto a qual nós lemos, a gente vê um homem o rei da Síria querendo conquistar Israel. Ele olha, o território de Israel é muito maior do que o dele. Ele diz o quê? Vamos ganhar, vamos conquistar, vamos tomar para nós aquele lugar. E os reis, eles têm protocolos. Que protocolos são esses? Eles têm uma agenda. Se ele vai visitar o outro reino, ele tem que comunicar, ele tem que avisar, porque o rei, quando chega em um lugar sem avisar, quer dizer que é guerra, quer dizer que é batalha. Ou seja, quando ele falava, olha, eu estou indo até tal província, que eu vou pegar meus tributos, eu vou pegar aquilo que é meu por direito. Então o rei tinha algum espião e falava, olha, o rei da Síria, ele está indo para tal lugar. Aqueles homens montavam uma armadilha no meio do caminho e diziam assim, vamos pegar ele. Só que eles não sabiam que em Israel tinha um homem de Deus. Israel tinha um homem com uma visão profética. Israel tinha um homem que Deus conhecia. Deus falava, eu conheço Eliseu. Eu conheço Elias, mas conheço Eliseu também. E eu sei quem ele é. Eliseu, um homem sozinho que conseguiu entrar na mente de um rei, conseguiu entrar nos aposentos de um rei, saber o que ele pensava, saber o que ele planejava, sabia o que ele arquitetava, porque ele tinha uma visão profética. Você consegue entender? Quando você tem uma visão profética, quando você tem um coração profético, Deus ele começa a abrir os seus olhos, você agora tem discernimento. Você agora consegue compreender como o reino das trevas está se movimentando para você pará-lo, para você desabilitá-lo. Não é sobre você ter medo, não. É sobre nós entendermos o que está em nós. O que está em nós. Sexta-feira eu fui fazer um procedimento e quando eu cheguei no escritório, a pessoa falou assim comigo, vamos entrar na sala. Eu falei, vamos. Só que só vai eu e você. Seu tranca-rua não vai entrar com a gente. Ela travou assim. Como? Falei, seu altar está desprotegido. Você é o bandista, né? Ela falou, sou. Falei, preto velho não entra dentro de casa. Se ele entrou é porque o seu altar está quebrado. Aí ela ficou em choque, você é pai de santo? Falei, não. É muito maior o que eu carrego. Pai de santo não dá conta. Aí ela entrou, ficou em choque. Não, mas como assim? Você é o que mesmo? Falei, sou filho do Deus Altíssimo. Fui chamado para poder implantar o reino dele aqui na terra. Mas o que mais? Mas o que mais? Você quer saber um título? Eu tenho um título de pastor. Mas o título de filho tem que ser maior do que o título de pastor. Aí comecei a conversar, ela começou a expor sobre a vida dela. A filha dela faz não sei o quê. Uma é freira, o outro é não sei o quê, o outro é da Lagoinha. E começou a explicar o sincretismo dentro de casa. Você consegue entender? Quando você é chamado por Deus, sua visão abre, os seus olhos se abrem, e você consegue entender, não é só sobre você ser um crente. Ah, eu sou crente. Por que você é crente? Ah, porque eu vou na igreja domingo. Não, é sobre a sua visão abrir, é sobre você movimentar o reino, é sobre você paralisar o reino das trevas, é sobre você ter identidade. É sobre você saber que quando tem um altar caído, tem um altar quebrado, você não está sendo guardado, você não está sendo protegido, os seus demônios estão te enganando. Você consegue entender que nós somos chamados para poder estabelecer e estabilizar. A Bíblia diz que nós somos chamados para destruir, mas também fomos chamados para consertar. Fomos chamados para levantar o altar. Vamos lá, igreja. Vamos lá. O inimigo sabia a agenda do rei. O inimigo sabia
por como ele estava se movimentando e por onde ele iria. Sabe o que eu entendo com isso? Satanás, ele sabe como você tem se movimentado esses dias. Ele tem posto armadilha no seu caminho. Mas Deus está dizendo assim, estou precisando que você mude caminhos esses dias. Estou precisando que você mude estratégias esses dias. Estou precisando que você faça aquilo que você parou de fazer. Estou precisando que você faça algo novo para você enganar, para você mudar, para você entender que Satanás, ele não sabe o que está fazendo quando se trata de você, porque os filhos de Deus, ele tem revelação. A Bíblia diz que tem coisas que só será revelada a nós e aos nossos filhos. Você consegue entender? Ou seja, quem revela é Deus. Tem coisas que só pertencem a Deus, mas aquilo que é nosso, nós temos que estar com a nossa visão aberta. Satanás, ele está de olho no seu caminho. Satanás, ele sabe dos seus planos. Sabe, você diz, não, eu vou estudar esse ano, eu vou querer me graduar em algo. E aí, de repente, no meio do caminho, aquele jovem, ele conhece alguém. E esse alguém, de repente, tem uma gravidez indesejada e todos os planos são mudados. Alguém que olha, não, eu quero agora fazer tal coisa. E no meio do caminho, ele descobre que está com um diagnóstico de alguma doença e ele tem que ser paralisado. Mas quando você entende que existe um Deus acima de todas as coisas, um Deus acima de tudo, e Ele te dá a visão, você precisa entender que é preciso se movimentar de forma diferente. É necessário, às vezes Ele vai te dizer, olha, eu quero uma campanha na tua casa, eu quero um tempo de oração, eu quero um tempo de propósito, eu quero que você abra a mão disso e daquilo, porque eu vou te dar a visão exatamente nessa área. O jejum, ele não te dá poder, mas ele mata a sua carne, para que o espírito sobressaia, para que a sua sensibilidade aumente, para que a sua visão se abra, para que o teu córtex sensorial consiga agora receber revelação dos céus, para você compreender o que está aos seus olhos. Deus, ele está falando o tempo todo, Deus está direcionando o tempo todo, nós precisamos entender. Deus vai abrir os seus olhos para você enxergar as armadilhas postas no caminho. Deus vai abrir os seus olhos, Deus vai te dar estratégia, as informações chegarão até você. Olha, tem gente trabalhando contra a tua família, tem gente trabalhando contra o seu trabalho, tem gente movimentando, tem gente batendo tambor, tem gente fazendo aquilo, tem gente lançando oração ao contrário. Tem gente lançando palavras de Deus, ele vai abrir os seus olhos e você entenderá o que está acontecendo na tua casa, o que está acontecendo com os céus, o seu coração se abrirá, os seus olhos se abrirá, você neutralizará tudo aquilo que o reino das trevas está tentando de alguma maneira paralisar na tua casa. Observa os sinais, observe os sinais. Tem plantas morrendo na casa de gente, tem animal adoecido, animal, coisas fora do lugar, não tem paz, qualquer informação dentro de casa é uma guerra. No trabalho chega lá, parece que está sobrecarregado e não tem força para poder executar as atividades. Coloca a mão no maquinário, quebra. Tem pessoas, você tem que entender o reino das trevas. E não adianta dizer, é crente, não pega essas coisas de crente. Olha os teus frutos. O que pregaram, o que falaram para você não importa, o que importa são os frutos, o que importa é o teu testemunho, está fluindo, está sendo uma bênção, glória a Deus, então vamos lá, Deus está te protegendo, Deus está te guardando, as coisas não estão dando certo, observa os sinais, tem altar caído, tem coisa fora do lugar, tem promessa sendo quebrada da parte de alguém, e não é da de Deus. Esses assuntos, rapaz, é o que nós estamos vivendo no Brasil. Você não está vendo como está acontecendo? As religiões estão crescendo de vento e popa. E não tem como a gente pregar outra coisa, não tem como eu ser um coach aqui em cima. Não tem como eu ficar apenas chapando, falando em línguas estranhas e não trazer conhecimento e lucidez à igreja do Senhor. Nós precisamos entender que Deus já nos deu as armas e nós precisamos saber usá-las. Precisamos executar, precisamos liberar a nossa voz profética para a nossa família. Precisamos liberar a nossa voz profética sobre a nossa casa, sobre os nossos corpos, sobre aquilo que o Senhor nos entregou, sobre a igreja no Brasil. Nós somos mais do que vencedores em Jesus. Mude o caminho. Deus está dizendo, ei, muda o caminho. Vai pedir perdão a quem precisa ser pedido. Conserta a sua vida. Eu quero continuar o meu ministério com você. Deus vai abrir os seus olhos contra as armadilhas.
Você precisa enxergar mais do que as pessoas comuns. Você precisa ter uma visão ampla, uma visão aberta. Você não pode enxergar como os comuns enxergam. Nossa visão tem que ser diferente. Precisamos tomar o caminho. Deus está dizendo: ei, eu tenho esse plano aqui para você. Ou você às vezes mesmo diz: olha, o meu plano é entrar em tal lugar. O meu plano é fazer tal projeto. Só que no meio do caminho você tem que entender, se Deus falou: para com esse plano, para com esse projeto. Por favor, seu plano não pode ser maior do que a voz de Deus. Você está pronto para poder dizer não a um plano que você está movimentando nos seus últimos dias? Você está pronto para isso? Deus está falando, se você estiver ouvindo, Ele vai te levar pelo caminho certíssimo. Se você ouve Deus, o sofrimento com Ele é diferente. Porque a Bíblia diz: se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O problema é quando você paga para ver. E quando você paga para ver, eu digo algo para você nessa noite: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Lá na frente vai dar certo, mas você vai sofrer muito mais. Você vai perder muito mais saúde. Em 5 anos você vai envelhecer 15 por causa da desobediência. Vai dar certo no final? Pode dar, não estou dizendo que vai dar. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos lá, vocês estão muito sérios. Glória a Deus. Satanás, ele quer pegar aquilo que está fluindo. Satanás, ele quer pegar aquilo que está orando, aquilo que está intercedendo. Ele quer pegar aquilo que tem promessas, aquele que tem promessa. Ele falou: nós pegaremos o rei, porque se nós pegarmos o rei no meio do caminho, depois nós saquearemos toda a cidade. Satanás, ele quer você, porque ele sabe da promessa que existe na tua vida. Ele quer você, porque ele sabe que se você desanimar, toda a tua casa vai parar. Ele sabe que se você desanimar, não tem mais ninguém na tua casa, você está sozinho já lá intercedendo, lutando, batalhando, então você é o último. Então ele quer te pegar, ele quer pôr armadilha lá no meio da tua rota. O rei, ele falou: olha, tem alguém no nosso meio que está passando informação para o rei de Israel. Tem alguém no nosso meio que está passando algum tipo de informação. Como é que aquele homem sabe de todas as coisas? Aí o conselheiro fala: não, meu senhor, não temos nenhum espia, não temos ninguém aqui que está vazando informação. É porque lá em Israel tem um homem que tem uma unção profética, tem um homem que tem uma visão profética, tem um homem que tem intimidade com Deus, e Deus revela tudo. Deus revela até o que você pensa, até o que você faz no seu quarto. Deus mostra tudo para ele. Aquele homem tem intimidade com Deus. Aquele homem, ele tem uma voz profética, uma visão profética, uma mão profética. Você consegue entender que Deus te chamou para você movimentar no profético? Você consegue entender que Deus te chamou para você andar em uma dimensão diferente? A tua oração tem poder. É por isso que Satanás fala tanto que você não deve orar, que Deus não está te ouvindo. É por isso que Satanás fala que você tem que, quando você ajoelha, coloca de pé, você já está cansado. Porque ele sabe, quando você insiste, quando você persevera, as coisas se movem, as coisas andam. Deus começa a trazer discernimento, clareza, sabedoria. Não desista da sua identidade. Não desista da sua identidade. Toda vez que o rei colocava a armadilha, Deus ia lá e falava: Eliseu, manda o rei mudar a rotina. Eliseu, manda o rei mudar o caminho. Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui? Tem alguém entendendo que a rotina vai ter que ser mudada? Deus vai trazer um batismo de sabedoria sobre a igreja. Deus vai trazer um batismo com unção profética para você entender as visões, para você entender que é necessário você romper. Você vai andar por lugares que os seus pais não andaram. Você vai andar em uma direção e uma dimensão que seus pais não conseguiram caminhar. Quando você coloca o seu coração, quando você coloca a sua visão, Deus te livra,
Deus te dá discernimento. Deus te dá um caminho. Deus te dá um livramento. Deus te dá um discernimento. Deus te dá um caminho. Aí você vai vendo que o reino das trevas está se movimentando. Quando o rei falou, ei, como é? Tem um cara que está fazendo todo esse estrago. Aonde ele está? Aí ele fica lá em Dotã. Manda os cavaleiros, manda os carros de guerra. Ele vai ver com o que ele está lidando. A Bíblia diz que como nós lemos aqui, toda aquela equipe chegou, todo aquele exército chegou, cercou toda a cidade. De manhã, o servo de Eliseu, ele levanta, ele vai fazer o devocional dele, depois ele vai fazer um cafezinho para Eliseu. Quando ele abre o olho, ele entra em desespero, ele entra em crise. Porque ele olha, a cidade está toda cercada. Aqueles homens tudo posto, aqueles homens com tambores, aqueles homens com lanças, aqueles homens com cavalos, com carruagem, tudo pronto só para poder pegar um homem. De repente ele volta, meu Senhor, o que faremos agora? Estamos cercados. Eliseu olha para ele. Como? Estamos cercados. Calma, garota. Descansa teu coração. Porque a visão de Eliseu não estava no natural. A visão de Eliseu não estava no comum. Eliseu já estava vendo a carruagem de fogo. Ele estava vendo os anjos que estavam aguardando ele. Naquele momento que o primeiro soldado inimigo chegou ali, o anjo já avisou, você está sendo cercado. Mas não tenha medo que estamos aqui com você. Não tenha medo que Deus está te guardando. Não tenha medo que Deus já nos enviou à frente. Não tenha medo que nós estamos com vocês. É por isso que a sua visão tem que se abrir. Por mais que se levante eu quero que você entenda, quando Deus ele abre sua visão, ele cega a visão dos inimigos, ele fecha a visão dos inimigos. Problema é de quem está se levantando contra você, problema é de quem está levantando batalha de guerra emocional contra você. Quem está com você é Deus, quem está conosco é Deus. Você tem que entender isso. Não desespere, não se desespere. O que está vindo na direção deles, eles não têm estrutura para receber. Eles estão prontos para ficarem cegos. Você tem que entender esse Senhor, o Deus que te chamou. Você tem que entender os inimigos, aquele que disse ser seu inimigo no íntimo dele, não precisa nem falar, nem verbalizar. Ele só resolveu criar uma antipatia contra você e te perseguir. É ele que tem que ficar assustado, é ela que tem que ficar assustada, porque o que está em nós é muito maior, é muito maior. Você consegue entender, você consegue compreender. Deixa se levantar, deixa pensar, deixa murmurar, deixa maldizer, deixa falar mal, deixa. Se você entendesse, se você compreendesse. Se a sua visão estivesse aberta. Sabe o que ele diz? Ei, muito maior é o que está conosco. Senhor, abre os olhos do moço. Traz ele para uma dimensão espiritual. Abre os olhos dele. Quando os olhos do moço se abrem, ele olha, ele fica encantado. Aqueles anjos, aqueles guerreiros, aquelas carruagens de fogo. Vamos ficar aqui, vamos ver a bagaceira. De repente a visão dele muda. De repente o coração dele muda. Você é maior ou menor do que Pedro? Eu te pergunto nessa noite. Você é maior ou menor do que Pedro? Você pergunta qual? Porque tem dois Pedros. Tem um Pedro antes de se converter altamente emocionado, altamente achando que é o cara mais zica, o discípulo mais street fight, mais saiyajin. Ele estava pronto, preparado para matar, para destruir, para arregaçar. Mas não era ninguém. Porque ele ainda não tinha nascido de novo. Mesmo assim ele viu Jesus transfigurando, mesmo assim ele viu Moisés, mesmo assim ele viu Jesus, ele viu morto sendo
ressuscitado, ele viu pessoas sendo curadas, ele viu o cego enxergar, ele viu o paralítico andando, mas ele estava convencido. Mas depois você vê um Pedro também, curando o coxo, curando o aleijado. Você vê um Pedro movimentando, ensinando, pregando para mais de 3.000 pessoas e pessoas se convertendo. Sabe, não é sobre você ser maior ou menor do que Pedro, mas é sobre você entender que você recebeu o batismo com o Espírito Santo. Você recebeu o mesmo poder que o Pedro recebeu. A diferença é o tamanho da tua visão e o tamanho da tua fé. A diferença é o tamanho da tua confiança em Deus. A diferença é a sua disposição em plantar o reino. O poder só virá com responsabilidades. Eu quero a responsabilidade profética de ganhar a nação de alumínio, ganhar a nação de São Paulo, a nação do Brasil para o Senhor Jesus. Aí sim as coisas serão desbloqueadas, assim. O poder vai vir na sua direção. Na verdade o poder já está dentro de você. Porém ele está embrulhado, porém ele está amarrado, seguro, para que você não se perca. Você consegue entender? Você consegue compreender? Quando você é movimentado nessa dimensão, quando você é movimentado nessa direção, você vai sendo levado para outro lugar, para outro patamar. Porque a sua visão, ela se abriu. Aí começa a vir um tempo de recomeço, de recompensa, começa a vir as evidências. É necessário ter evidências que você está movimentando o reino de Deus. Que senão você se torna apenas alguém amargurado, alguém que está cheio de problemas. Se você quer romper, se você quer avançar, você tem que enxergar mais que os outros. Você tem que ver mais que os outros. Você tem que sentir mais que o mundo está sentindo. Você tem que ver mais que o mundo está vendo. Vamos lá. O problema é quando você está em uma dimensão que você só vê problema. Sabe, você foi pego por um espírito de derrotado. Tudo que você vê é desgraça, tudo que você vê é você perdendo, tudo que você vê é a sua saúde indo embora, diagnóstico, a sua... Sabe, você está desesperançoso, está frustrado. Fulano de tal comprou um carro, misericórdia, aquela marca é ruim demais, quebra à toa. Fulano de tal está em tal faculdade, ixi, aquela faculdade não vale nada. Fulano de tal está em tal empresa, aquela empresa tem um chefe lá dentro que ninguém fica naquele lugar. Fulano de tal está namorando, quem? Com quem? Com ciclano. Aquilo ali dá um trabalho, sabe, só vê problema. Sabe, está carregado, está destruído. Sua visão está míope, sua visão está deteriorada. Você não tem... É tempo de você mudar. Senhor, regenera a minha mente. Senhor, regenera a minha visão, muda, transforma. Tira esse espírito de medo de mim, tira essa unção de negatividade. Tira essa energia ruim, essa energia negativa. Eu não quero andar com esse sentimento, eu não quero andar com esse medo de perda, como se o tempo todo viesse notícia ruim, como se o tempo todo mundo que está perto de mim vai morrer ou vai estar doente. Por favor, tira isso de mim. Eu quero enxergar, eu quero ter fé, eu quero movimentar, eu quero orar, eu quero ver as coisas se abrirem, eu quero a chave para poder entrar no teu reino, eu quero a chave para poder movimentar a tua vontade. Movimentar o seu querer. Eu quero estar no centro da tua vontade. Eu sou vencedor, a minha casa é vencedora. Dai-me almas, eu quero almas, eu quero almas, eu quero vidas, eu quero ganhar essa nação. Eu quero voltar de novo, ajoelhar e ver o céu se abrir dentro do meu quarto. Eu quero ir para o secreto e se encontrar contigo, sentir o teu calor, sentir o teu perfume, ouvir os teus passos. Eu quero dançar com você novamente. Eu quero ser movimentado, eu quero movimentar. Eu quero chegar naquele trabalho e as pessoas olharem para mim e enxergar Jesus. Eu quero ser do tamanho de Jesus. Eu quero ser do tamanho da minha fé. Eu quero ser do tamanho do Evangelho. Quando você entende isso, as suas veias começam a movimentar um sangue diferente, é o sangue de Jesus. Os seus ossos são revitalizados. Dentro dos seus ossos é movido um fogo diferente. Você agora começa a ficar parecido com Jesus.
Você anda pelos lugares e começa a emanar uma paz. Você começa a emanar o amor. Você começa a emanar milagres. É só o começo. Mas é necessário um romper. É necessário um start. É necessário um avançar. Tem pessoas esperando o seu toque. Que será no seu toque que ela será curada. Será no seu toque que ela será reativada, colocada de novo no reino. Tem pessoas esperando para ouvir a sua voz. Tem pessoas esperando só você passar, porque a tua sombra curará ela. Tem uma nação te esperando. Você vai começar a ter interesse por idiomas diferentes. Você vai começar a ter interesse, seu coração vai começar a queimar por uma nação, por um lugar. Você vai querer ver aquele povo sendo resgatados. Você vai querer ver aquele povo sendo curado, transformado. Você vai se preocupar com a economia daquele país, porque você vai começar a fazer parte da sua história. Porque de alguma maneira Deus te preparou até aqui, para você começar a se movimentar nessa direção. Para você começar a orar, e Deus vai te dar frutos. Deus vai te dar recursos do céu para isso. Deus vai te dar recursos terrenos para isso. E você vai ver que a sua vida se baseia na missão. Você vai ver que a sua vida se baseia em você tocar em almas, em você tocar em pessoas. Você vai ver que a sua vida se baseia em você estar junto com o povo e aqueles que querem te ouvir, porque você será odiado. Se Jesus foi odiado, você também será. Não é sobre você ser aceito por todos. Se você for aceito por todos, você é um anticristo. Eu quero que você entenda isso. É um anticristo que será aceito e aplaudido por todos. A Bíblia diz que nós seremos perseguidos. A Bíblia diz que nós traremos espadas. A Bíblia diz que nós traremos guerra. Você consegue entender? Quando eu entendo isso, vem uma paz no meu coração. Quando eu saía de férias antes, eu falava, estou indo para casa. Essa vez eu saí de férias e quando eu cheguei naquele lugar, sempre eu recebo proposta. Glória a Deus por isso. E nenhum dos dias que eu estava lá, nenhuma proposta tocou no meu coração para poder dizer, eu acho que eu irei voltar. Mas quando eu entrei no carro e comecei a voltar, eu falei, estou indo para casa. Porque eu entendo a missão que eu tenho aqui. Você consegue entender? Porque nós estamos envolvidos, porque nós estamos inseridos nesse lugar. Porque é sobre você fazer missão, sim. Alguém algum dia disse que as pessoas no Brasil, elas vivem de 70 a 80 anos. Vamos lá, minha mãe tem 65 anos. Se ela viver até os 80, eu terei mais 15 encontros com ela. Você consegue entender? Antes isso para mim era um peso, mas hoje não é mais, porque eu sei que eu estou fazendo a missão do Senhor em alumínio. Você consegue entender que nós somos chamados para isso? Você consegue entender que nós somos chamados para poder implantar a vontade de Deus? Nós não estamos aqui brincando. Nós não estamos aqui por falta de opção. Nós não estamos aqui porque as portas estão fechadas em outros lugares. Nós estamos aqui porque o Senhor nos quer aqui. Nós trabalharemos, derramaremos sangue. E quem quiser ouvir e chegar perto, estaremos aqui. Quem não quiser, shalom. Você precisa entender. Nós precisamos entender que o nosso coração precisa estar na sintonia do coração de Deus. Uma visão profética, uma sabedoria, o amor, oração. Vamos lutar, vamos guerrear. Tem um tempo novo chegando para nós. Tem um tempo novo, agora eu vou falar em exclusivo, chegando para a Batista Foco em Cristo. Você consegue entender? Eu sempre falo sobre a igreja no Brasil, agora eu estou falando sobre a igreja batista, sobre o nosso tempo. Sobre um tempo que virá, sobre um tempo de sintonia, sobre um tempo de qualidade, sobre um tempo de revelação. Eu não estou falando em quantidade, estou falando em qualidade. Tem uma voz profética para a nossa igreja. Para concluirmos, eu estava com a Anne na sala
E uma irmã que me entregou uma chave há muitos anos atrás. Vou arriscar, 20 anos atrás. Ela voltou lá em casa, ela estava lá em casa. Ela falou: Diogo, durante toda a minha vida de ministério, eu não vou lembrar agora quantos anos ela tem de ministério, eu só entreguei uma chave até hoje, que foi na sua mão, e eu vejo específica como ela foi. E eu comecei a falar com ela como era a chave, ela ia confirmando, concluindo. E alguns anos atrás nós fomos ativados, sei lá, 6 anos atrás mais ou menos. 6 anos atrás, eu acho que tem menos, acredito, né? Uns 4, 5. Você lembra, André? Mais ou menos o tempo dessa chave? Uns 6 anos mesmo, né? Deus começou a falar: lembra aquela chave que eu te dei lá na sala da sua casa? Chegou um tempo de você começar a usá-la. E aí veio, a gente foi, Luiz Hermínio liberou essa palavra na minha vida diversas. Uma vez, lá na escola de música, lembra? Esqueci o nome da pastora, acho que é Roseli. Liberou mais uma vez o Guilherme Jordão, algumas vezes. E Deus, onde que eu tenho ido, Deus tem falado sobre esse tempo. E agora ele veio forte de novo falando esses dias. Sobre que agora a chave já está na mão, agora chegou o tempo de realmente usá-la. Chegou o tempo de realmente nós virarmos essa chave. Essa chave foi dada para a cidade de Alumínio. Eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda. Um tempo profético, um romper chegou em nossas vidas. Eu não sei como você estava até hoje. Eu não sei como Satanás ele tem te atraído. Eu não sei, porque Satanás ele tem a resposta exatamente que você precisa. Eu não sei se você está desligado da visão profética. Agora imagina um rei com um problema com o profeta Eliseu. Eliseu dizer: ei rei, não vai por esse lugar. Ele: eu não confio no profeta Eliseu. Eu vou pagar para ver. Tem alguém entendendo aqui? Eu tenho uma identidade. Você tem uma identidade? Me conta como foi o seu novo nascimento. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos lá. Aleluias.